Não, não são as mentiras as maiores inimigas da verdade, e sim as convicções. Essa frase é do filósofo alemão Friedrich Nietzsche, e ela esclarece um ponto fundamental sobre um aspecto da experiência humana, que é a certeza de estar no caminho certo e de ter a verdade. A certeza, a convicção não é apenas o inimigo da verdade. Ela também pode ser o inimigo da humanidade. Um livro do escritor italiano Primo Levi, chamado É Isto um Homem, mostra de modo muito claro e de modo muito contundente como as convicções podem levar os indivíduos a realizar atrocidades e a privar outros indivíduos da possibilidade mais fundamental da condição humana, que é a possibilidade de ter e de sonhar com um futuro. O livro É Isto um Homem narra a experiência de Primo Levi no campo de concentração de Auschwitz e as diferentes situações às quais ele ali foi submetido. Mais do que um relato autobiográfico, Primo Levi ali procura estudar as diferentes características das pessoas que estão presas com ele no campo de concentração, os diferentes índoles dos indivíduos com os quais ele se encontra, tenta traçar um perfil daqueles que conseguiram sobreviver ao campo de concentração e por que conseguiram sobreviver, e também aqueles que não conseguiram. Mas mais do que atribuir a uma característica humana, psicológica ou fisiológica a sobrevivência, que o Levi aponta que para muitos foi apenas uma questão de sorte, o que Levi procura ali estudar é a natureza humana quando despida do verniz que a civilização coloca sobre nós. Falando assim, soa pessimista. É como se todos nós fôssemos bestas feras, sobre as quais se coloca o manto de moralidade, de piedade, de amor, de fraternidade. Mas que por baixo desse manto somos todos monstros. Não é isso que Levi diz. A mensagem de Levi é a de que o ser humano, ele é um ser social e a sua humanização depende da maneira como a dinâmica da sociedade se configura. Essa tese chamada de maldade estrutural, ela é muito problemática e as pessoas não gostam de ver as coisas sobre esse prisma. É muito mais fácil, muito mais reconfortante atribuir a maldade ou a bondade a uma característica inata do ser humano, a sua alma, a sua consciência ou o seu livre-arbítrio. Dessa maneira, nós podemos separar a humanidade em culpados e em inocentes e lançar nosso ódio sobre o culpado e lançar nossa veneração sobre os inocentes. Mas essa forma simplista e eu diria até acalentadora de ver o ser humano, ela não resiste ao escrutínio histórico, ela não resiste ao testemunho da história. E os campos de concentração, os relatos das pessoas que ali estiveram, as prisões, os genocídios, e eles mostram que a maneira como o indivíduo se comporta
está em grande medida associada à forma como as pessoas estão associadas, estão relacionadas umas com as outras e como essa relação se encontra, digamos assim, ameaçada pela morte. E quando eu falo da morte, eu não falo da morte como um fato biológico, algo que pode acontecer a qualquer um de nós a qualquer momento. Eu falo da morte iminente, da morte que pode ser hoje, pode ser amanhã, mas nós não sabemos. Como diria o Mikhail Bulganov no livro Mestre e a Margarida, o pior não é que se morre, o pior é que se morre de repente. E quando esse de repente pode ser sentido como algo que pode vir a qualquer momento, a consequência direta disso é a desumanização. Em um dos trechos do livro É Isto um Homem, Primo Levi diz o seguinte: quando a necessidade aperta, aprende-se a apagar de nossa mente o passado e o futuro. Ou seja, quando a morte é iminente, o ser humano não é capaz de resgatar as memórias, as lembranças de momentos doces e agradáveis de sua vida, nem tampouco de ansiar e ter esperança por momentos melhores. Diante de um risco iminente, o ser humano, a consciência humana como que se retrai, como uma lente que outrora era capaz de captar o horizonte, mas que agora só consegue ver um pequeno ponto à sua frente. O nome desse ponto chama-se instante. Um instante. Uma consciência oprimida é uma consciência que vive um instante. Nós somos tão mais humanos quanto mais somos capazes de lidar com o futuro.